gente, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe, que possamos sermos felizes angariando aqueles elementos, com aqueles elementos que possam nos auxiliar no estudo da noite, para que a gente possa recolher o melhor para o nosso fortalecimento espiritual. Nós trabalhamos com o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, nesse estudo das sextas-feiras, aonde vamos trabalhando perguntas e respostas e abrindo as possibilidades de participação de todos. Então a gente convida para que elaborem perguntas, ponderações, para que a nossa atividade se torne uma atividade de grupo e não apenas uma exposição da ideia apenas de nossa parte, né? E os nossos amigos da sala Falando Espiritismo, a gente convida para que envie as perguntas, que o pessoal, o Igor, o Ângelo, que estão trabalhando ali no computador, eles vão registrando e trazendo para a gente aqui durante a reunião. Nós estamos no Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 6º, que é intitulado Vida Espiritual. No tópico, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. E hoje nós vamos trabalhar a questão 239, 240 e 241. 3 marcas. Mas hoje vai ser 3 mesmo, porque elas são pequenininhas. Então, tanto que nós vamos ler as 3 em sequência. Tá joia? Então vamos lá. Questão 239, Kardec formula assim aos espíritos. Os espíritos conhecem um princípio das coisas? Resposta: conforme a sua elevação e a sua natureza. Os espíritos inferiores não sabem mais que os homens. 240. Os espíritos compreendem a duração como nós? Resposta: não. E é isto que faz que nem sempre nos compreendeis, quando se trata de determinar datas ou épocas. Agora um comentário de Kardec. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como o compreendemos. A duração para eles anula-se, por assim dizer, e os séculos, para nós tão longos, não passam aos olhos deles de instantes que se apagam na eternidade. Do mesmo modo que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Agora 241. Os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e mais justa que nós? Resposta: mais ou menos como aquele que vê claramente faz ideia mais exata das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Julgam, pois, de modo diverso do vosso. Mas ainda uma vez, isto depende da elevação deles, no caso os espíritos. Lembram que na semana anterior, trabalhando as percepções e conhecimento dos espíritos, nós dialogamos quanto à condição necessária para se abrir o entendimento, para se intercambiar cada vez de uma forma mais ampliada, está diretamente vinculado à maturidade destes espíritos. Ou seja, quanto mais evoluído é o espírito, mais conhecimento ele tem dos fatos. Mais amplitude terá ele nas suas percepções.
na própria mediunidade. Porque a mediunidade, ela não está apenas para os encarnados comunicarem com os espíritos. Os espíritos também têm sensibilidade mediúnica. E eles também intercambiam entre eles. Olha que beleza. Olha que coisa interessante. Agora, o conhecer o princípio das coisas, como vem trabalhar a questão 239, a gente pode aqui subentender que Kardec está se referindo aos espíritos conhecerem o princípio fundamental da vida, como o mundo foi criado, a natureza de Deus. Né? São indagações muito oportunas que nós aqui poderemos elaborar também. Né? Ao chegar no mundo espiritual, eu vou ter informações profundas, né? Com relação àquelas matérias que aqui a gente não tem acesso. E o que fica para nós aqui de uma forma muito clara e coerente com os princípios da evolução, que por estar no mundo espiritual não significa que os espíritos têm conhecimento pleno. Ou seja, adquirir cultura, adquirir ou dinamizar a inteligência nos seus mais vários aspectos, está então diretamente ligado a esse histórico do espírito, a idade do espírito. Ou seja, no mundo espiritual, nós temos uma escala espírita, dos mais simples aos mais evoluídos. Aqui na Terra nós temos um pouco essa ideia dessa hierarquia. Aqui o que caracteriza a hierarquia são as posições, né? O mando, o conhecimento, não é assim? Numa empresa você tem do presidente, aquele funcionário que exerce uma tarefa mais simples. Ou seja, do simples ao complexo, para assumir essa responsabilidade, o funcionário, ele tem que ter uma bagagem para isso. Né? Não é assim, Marco Aurélio? Assim que funciona na escola também, Dora? Na organização de uma escola, da diretora, daquelas que são a coordenação pedagógica, das professoras, como também dos funcionários da parte administrativa, cada um cumprindo a função determinada que estará ligada ao compromisso e à preparação daquele que ocupa aquele cargo, certinho? Numa família, tem hierarquia numa família? Ai, ai, ai. Tem, gente? Tem ou não tem? Ah, tem, Marco Aurélio? Esse tem seu, assim, foi convicto? Ah, tá vendo aí? Ó? Já começou a aparecer. Já deixou de ter. Tem dia que tem dia que não tem. O César, a disciplina antecede a espontaneidade, ensina Emmanuel. Né? Mas o nosso mundo, o negócio está meio complicado, né? Mas não tem problema não, depois se ajusta. Não, Carlos Alberto, não é assim não, nós estamos vencendo o passado, do rigor e etc. Não, ninguém está falando disso. Nós estamos falando que as posições, as responsabilidades, as tarefas, elas sempre vão existir em todos os mundos. Vocês têm estudado o livro Nosso Lar? Não? Mas já leram o livro Nosso Lar? O filme todo mundo assistiu, né? Senão nós vamos fazer uma sessão pipoca aqui na FIAC. Pra vocês assistirem o filme Nosso Lar. Hein, Dora? Imaginou? A gente podia fazer uma sessão pipoca aqui de vez em quando, né, Dora? Interessante. Mas não é no dia da reunião, não. Tá bom? São um povo que daqui a pouco quer substituir a reunião para sessão pipoca. Mas vamos voltar. O que acontece então? Lá em Nosso Lar, não existe uma hierarquia, os ministérios? Não são 12 ministérios? Né? E lá funciona, né, Cláudio? Lá funciona. 12 ministérios. Cada ministério, ou são 6 ministérios? Confundi. São seis ministérios, cada um coordenado por 2 ministros. Dando a ideia do colegiado. Dando a ideia do colégio apostólico de Jesus. Né? Tanto que o simbolismo dos ministérios é a estrela de Davi. A gente tem que estudar e entender o simbolismo. O povo vê aquela estrelinha lá, acha muito bonitinho,
mas não procura entender o que está por trás. Temos que aprender a estudar a doutrina espírita. Mas continuando. Então existe uma organização em nosso lar. André Luiz, quando desencarnou e passado aquele período, não é, numa situação difícil, quando ele foi resgatado, foi para um hospital, foi ser tratado lá no plano espiritual, ele começou a observar essa organização. Até quando ele foi assumir a primeira tarefa, estão lembrados? Não é? Assistência lá de enfermagem, lá nas câmaras de retificação. Aqui ele era médico renomado aqui no Brasil. Ele achou que ele ia chegar lá e ia já logo para a diretoria do hospital. André, menos meu filho. Aí ele entendeu, né, Dora? Por favor, só pode sim. Ela vai passar o microfone para a senhora. Pode falar. Eu queria só perguntar, para chegar a ser diretor de um hospital, no plano espiritual, é difícil? Jesus toma conta. Olha, se a senhora aceitar, nós vamos montar um grupo de estudo aqui, vamos estudar o livro Nosso Lar. Aí, quem sabe, durante muitos anos de estudo, a gente pode até ter conseguir marcar, nós podemos marcar uma audiência, e quem sabe vem alguém nos trazer essa informação. Agora, eu posso deduzir, estudando um pouquinho a obra de André Luiz, que para chegar na diretoria, não tenha dúvida de que quem se torna diretor é tudo que ele não quer. Aqui a gente quer a diretoria por causa do salário, né, Dora? Por causa da mordomia, por causa da fama. Lá no plano espiritual, agora estou falando sério, sem brincadeira. Os espíritos vão se graduando a partir do desenvolvimento moral e pela sua capacidade de servir, de se doar. É assim que é medido as questões que vão graduar um espírito lá no mundo espiritual. E aqui na Terra, a duras penas nós vamos aprender isto. Porque costuma o maior aqui é o que tem mais autoridade, porque foi concedido a ele o poder. Ou seja, em outras palavras, ele foi colocado lá naquela posição. No mundo espiritual, o espírito é que se gradua. Mas ele não se gradua, não procura a evidência. Os espíritos mais evoluídos são aqueles que mais se apagam. É aqueles que são os mais humildes, os mais simples, de coração. Obviamente, nós não estamos abrindo mão aqui da capacidade de gerenciamento, da inteligência para cuidar das emoções, para tratar com as diversidades, porque senão não basta você apenas trabalhar virtudes íntimas sem desenvolver, portanto, uma dinâmica operacional. Imaginem Jesus, o governador planetário. Ele é doutor de todas as ciências benditas. Porque existem algumas ciências que ficam à conta dos homens. Mas ele tem autoridade, ele conhece todas as matérias. E por isso ele é o diretor do planeta. Agora, quanto tempo que ele gastou para assumir essa diretoria planetária, nós podemos mandar um e-mail, um fax, um pedido, uma prece, para que Deus nos solucione esse problema. Agora eu tenho para mim que a resposta do Senhor vai demorar um pouquinho para chegar. Viu? A partir do momento em que a gente crescer, que a resposta vai chegar. Vamos continuar. Bom, a pergunta 240. Os espíritos compreendem a duração como nós? Duração do quê? Ou seja, estão falando da questão do tempo. Como é que é o tempo no plano espiritual? Como é que as coisas perduram mais ou menos tempo, de acordo com a sua própria pergunta. Qual que é o tempo do curso? Qual que é o tempo da tarefa? Qual que é o tempo de uma encarnação? Qual que é o tempo para solucionar um drama? Para solucionar um problema? Quantas encarnações? Deu aí? Não
E é isto que faz que nem sempre nos compreendeis quando se trata de determinar datas ou épocas. Kardec comenta assim para nos ajudar, que os espíritos vivem fora do nosso tempo. O nosso tempo é relativo à nossa necessidade. Mas no plano espiritual, a dinâmica é outra. Tanto que a gente observa no livro Nosso Lar, André Luiz ficou nas regiões difíceis, depois de desencarnado, 8 anos. E ele não tinha noção desse tempo. Vou dar um exemplo aqui que nos ajuda bastante. Imagine você, qualquer um de nós, dentro de um compartimento sem luz, durante 2, 3 dias, sem nenhuma informação de fora, sem conseguir mensurar, ver o sol, a lua. Entendeu? Eu estou sendo ousado, mas eu acredito que com 2 dias você já perdeu a referência toda. Vocês já viram aqueles filmes que o indivíduo fica preso lá naquelas masmorras, né, do Idade Média, solitário? Aí o indivíduo vai, muitas vezes, já viram o filme? Marcando. Por que o indivíduo está marcando os dias lá? Isso é uma forma psicológica de fixação dentro do contexto do tempo para não enlouquecer. Enlouquecer no sentido de depois perder completamente a referência. Chega a ser até um mecanismo intuitivo do espírito. Pois não, pega o microfone, por gentileza. Isso acontece também com pacientes no CTI, que eles perdem essa noção, né, de noite, dia. Sim. Lá dentro eles não têm a noção. E alguns desenvolvem até um pequeno surto, né, delírios, né? Sim. Por essa dificuldade de definir o tempo, né? Sim. Pois é, isso eu tô dando só uma noção, só para a gente tentar ajustar um pouquinho da diferença das dimensões. É óbvio que no plano espiritual os espíritos não vão surtar, porque lá eles têm noção de dia e noite, certo? Eu estou dizendo que a dinâmica é diferente da dinâmica terrena. O que para nós passa rápido, para eles tem uma duração maior. Deu aí? Tanto que, por exemplo, no nosso atual estágio, pelo que a gente depreende dos livros de André Luiz, que normalmente um espírito para reencarnar numa condição normal, geralmente costuma demorar em torno de 20 a 30 anos de uma encarnação para outra. 20 a 30 anos de uma encarnação para outra. Eu não estou falando que isso é regra, tá bom? Tem espíritos que ficam séculos no plano espiritual. Não tem uma definição fechada. Tem entidades espirituais que reencarnam automaticamente. Não é? Desencarna aqui, reencarna meses depois. 1 ano, 2 anos depois. Pode acontecer? Pode. De acordo com a necessidade. Ok? Mas, normalmente, os espíritos que estão nessa faixa ainda de prova e expiação têm essa faixa de tempo, entre 20, 30, 40 anos. Entendeu, Marco Aurélio? Aí o que acontece? Durante esse período no mundo espiritual, que eles estão dentro de uma dinâmica de aprendizado, de estudo, de adaptação, de trabalho, as coisas aqui na Terra estão se desenrolando. E de vez em quando podem ter a oportunidade de vir visitar os terráqueos, os familiares, como de repente podem ficar assim como que completamente fora do contexto, até no momento de retornarem. Aí vão passar por um processo de adequação, de adaptação, de aprendizado. Aí vão ter notícia de como os fatos se desenrolaram aqui. O que eu estou dizendo? Que não significa que o indivíduo desencarna, que ele fica acompanhando para e passo o que está acontecendo. Se você foi na CEMIG pagar a conta, né, dona Eustáquia? Ô, CEMIG, graças a Deus nós temos a CEMIG. Ela só não demora a atender. Mas é porque o mundo nosso é de prova e expiação. Se o indivíduo, se a aposentadoria está dando, geralmente dá. O que não dá é o nível de paciência diante das dificuldades, né? Muito complicado.
Como é que tá lá, se o povo está feliz, se está triste e tal. Estou fazendo umas brincadeiras aqui só para a gente entender um pouquinho. Embora existam situações que os espíritos acompanham mesmo. Então, o que eu quero dizer? Quando desencarnar alguém de sua família, ore por ele. E não fique preocupado se ele está vinculado ou não ao contexto do dia a dia. Porque ele tem que ter a dinâmica de vida dele lá no plano espiritual. Agora, que é possível a comunicação, as visitas, em sonhos, não é? Percepções no dia a dia, ideias que surgem. Em determinadas épocas, alguns espíritos se tornam muito presentes. E por isso acaba que as pessoas se lembram muito e não sabem explicar o motivo. Pode acontecer tudo isso. Agora, vamos voltar. O tempo, a dinâmica espacial, temporal é completamente diferente. Deu aí? Alguma pergunta? Querem participar? Por favor, Ana, fica acompanhando para mim, por gentileza. Obrigado. É só para não ficar na dúvida, que depois eu fico, né? Por que eu não perguntei? Essa questão do tempo de reencarnar, que você falou, seria assim, para saber se eu entendi bem, os espíritos, podemos dizer assim, inferiores, que precisam de mais aprendizado, né? Tá num patamar, reencarnam mais depressa e... Não tenha dúvida. Você pegou o pensamento. Isso, Quanto né? mais simples. Quando eu falo inferior, vamos ter cuidado com a adjetivação, com a qualificação. Porque inferior não está dizendo que é menos privilegiado, que é um pária da sociedade, que é um enfermo, não é nada disso. Vamos trabalhar o espírito inferior como aquele que tem mais ignorância, desconhece. Um espírito simples. Não é? Ou seja, não justifica ele ficar no plano espiritual há muito tempo. Não justifica. Porque ele precisa muito mais do impacto do aprendizado na Terra do que as informações, as experiências que costumam ser muito filosóficas no plano espiritual. Embora lá tenha sentimentos, lá também tenha trabalho. Mas o impacto da reencarnação é sobretudo, fixador de caracteres para o aprendizado dele. Por isso, observe bem a lógica. Você pegou o pensamento certinho. Quanto mais evoluído é o espírito, mais tempo ele fica no plano espiritual, porque ele não tem tanta necessidade. Até chegar numa posição que ele se torna um missionário. Os espíritos que estão numa categoria, né, de muita evolução para um determinado mundo, eles reencarnam de uma forma muito esporádica. Né? Você pega, por exemplo, costuma demorar séculos, costuma demorar milênios para reencarnar, e chegam naquela categoria de não precisar de reencarnar naquele mundo mais. Passam a ser administradores apenas num contexto de um colegiado que vai delegando responsabilidades para que, vamos dizer assim, os administradores enviem servidores, trabalhadores, para cumprir, para realizar a obra que eles já têm experiência. Não sei se deu lá. Por isso é que nós vamos entender por que Jesus esteve aqui uma vez. Uma vez foi o suficiente para transformar, para fertilizar a história planetária. Agora, ele tinha um colégio de aprendizes com ele, que não eram os espíritos mais evoluídos do orbe. Porque se ele estivesse junto deles, imagine Jesus, o colégio apostolar dele fosse de Jesus. Todos no mesmo nível dele. A gente não ia dar conta de entender. Era necessário o mestre, um escalão de baixo. Vamos pensar numa hierarquia lá no militarismo, para nos ajudar. Você tem um general, né? Você tem um marechal, e aí vem, né? Vai descendo, capitão, soldado, tarará, tarará. Ele tinha que ter trabalhadores que estivessem num nível próximo da grande massa. Por quê? Ele ia delegar uma função, uma responsabilidade para esses servidores, e esses servidores, ao realizar as suas funções, eles vão encontrar muitas dificuldades.
E eles tendo as dificuldades pessoais para contribuir numa obra maior, eles iam deixar uma história de dificuldades e de também aprendizado, de virtudes, soerguimento. E esses valores próximos da gente se tornam uma alimentação mais palatável, ou melhor, uma alimentação mais possível da gente ingerir. Deu aí, dona Nilza? Hã? Digerir. É isso mesmo. Obrigado. Digerir. Entendeu, Marco? Aí a gente vai entender por que da fragilidade de alguns dos discípulos. Por exemplo, as dúvidas de Tomé. Não são dúvidas que fazem parte do nosso aprendizado? Por exemplo, a paixão de Judas Iscariotes com Jesus, mas não compreendia a essência e ele queria que Jesus se adequasse ao contexto do mundo. E foi por isso que Judas vendeu Jesus. Sabiam disso? Porque ele queria que Jesus pudesse usar o poder dele para libertar os judeus do jugo dos romanos. Era isso que ele pretendia. Ele não concordava com aquelas posturas de Jesus quando falava para ele que era necessário dar a outra face quando apanhasse na direita. Eu falei assim, mas peraí, nós estamos apanhando há quantos séculos? Olha o jugo que os hebreus passam por ele. Nós temos que vencer isso. Saindo do Egito, 400 anos de sofrimento, e depois foi cair no jugo do Império Romano, e Jesus vem falar para dar outra face? Aí a gente contextualiza com as nossas dificuldades. Quando alguém vem e bate numa face, né? E ao invés da gente aprender com Jesus, muitas vezes a gente sintoniza com as posturas de Judas. Né? E quando a gente vê alguém naquela condição de receber as dificuldades e não reagir na violência, a gente costuma ficar indignado. Não é verdade? Quer dizer, você sintoniza muito mais com o agressor do que com a vítima. Aí você quer fazer justiça. Pô, mas como é que você aceitou que ele falou isso com você? E na realidade, observe como é que a gente sintoniza muito mais com o problema do que sintonizamos com Jesus, que falou que era pra gente aprender a perdoar. A ser bem-aventurados os que sofrem. Né? Bem-aventurados os aflitos. Ou seja, como ensina Allan Kardec, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que sabem passar pela prova. Ele não está dizendo que bem-aventurado todo mundo está sofrendo, não. A gente precisa de entender o Evangelho. Ele está dizendo, bem-aventurado quem sofre a aflição com coragem. Com resignação. Porque quem passa pela dificuldade com resignação tem uma visão futura. Está aprendendo com Jesus. Porque Jesus está falando de vida futura. Ele não está falando de vida de aqui e agora. Melhor mudar de assunto, né, Dona? Muda? Hã? Não? Continua, né? Porque diz Emmanuel, certa feita para o Chico Xavier, que na lei de mudança, a única coisa que não muda é a mudança. Não tem jeito. Ou muda, aí o Emmanuel completava, ou muda, ou você vai ser mudado. Então é preferível mudar, para que a vida não te mude daquelas... Não promova mudanças que muitas vezes podem nos trazer muito mais dificuldades do que a que nós estamos inseridos nela no contexto atual. Só um instante, nós vamos fazer uma leitura do querido Arnaldo, da cidade de Santa Rita de Sapucaí, que nos envia o seguinte, não sei se é uma pergunta. Vamos lá. Obrigado, Arnaldo, pela participação. Aprendemos com Hermínio Miranda, que é um escritor de muita capacidade, um expoente de doutrina espírita. Aprendemos com Hermínio Miranda que o espírito, analisando a si mesmo, analisando o seu inconsciente, consciente, superconsciente,
visualiza o passado, o presente e o futuro, de uma forma clara. Cada um dentro de sua condição evolutiva. Não estou entendendo. Com essa colocação, podemos entender que o tempo é algo abstrato para o espírito? Tá. Entendi o que ele quis dizer. Vou tentar explicar para vocês. Ele está falando o seguinte, que um espírito mais evoluído, que tem a capacidade de analisar o passado, porque ele tem informação sobre vidas pregressas, e de alguma forma começar a vislumbrar o futuro, se isso não nos coloca numa condição de mais abstração. O que ele quer dizer? E é assim que eu estou pegando. A partir do momento em que você começa a trabalhar na sua evolução, aprendendo a observar os fatos, numa posição que te permite ter mais condições de compreender a lei de causa e efeito, de uma certa forma, a gente acaba adquirindo uma possibilidade maior de administração eficiente. Captou? Muitas vezes, encarnados, nós estamos caminhando num vale. Aí lá tem montanha, lá para lá tem arbusto, lá tem floresta, e você está caminhando. A sua capacidade de percepção quanto ao horizonte, ela vai estar na mesma proporção do terreno que você está percorrendo. Muitas vezes, se você caminhou muito, você não consegue dimensionar o que ficou para trás. Você tem expectativa do que está para vir lá na frente. Mas a sua faixa em que a misericórdia te oportuniza trabalhar é aquele âmbito que a sua visão alcança. A nossa encarnação ela pode ter esse simbolismo. Estou tentando ajustar aqui o nosso contexto. No plano espiritual, é como se esse mesmo viajante subisse para o monte. E lá do monte, ele tem condições de verificar a estrada que ele percorreu e a estrada que está para percorrer. Pegaram aí, gente, a ideia? Ela é importante para a gente entender isso. Quanto mais evoluído é o espírito, mais ele sobe no monte. Ou o monte se agiganta. Então ele tem condição de analisar determinadas nuances da vida que um espírito que está num nível de mais infantilidade não consegue enxergar. Casalberto, seja prático. Vamos lá. E por isso, muito bem, e por isso o espírito sofre. A dor é para a vida o que o buril é para um diamante bruto. O diamante, para se tornar uma joia rara, ela tem que ser trabalhada de uma forma paciente, com habilidade, não é assim? Oi? Lapidar. Ela tem que ser lapidada. A dor funciona para nós como esse lapidário. A partir do momento em que nós vamos lapidando essa pedra, você vai ganhando habilidades, você vai desenvolvendo experiências no campo emocional, no campo sentimental, no campo racional, análise, crítica, ok? Tudo isso simboliza o espírito que está subindo o monte. Porque subir ao monte é tarefa árdua. Você pode trazer tantos equipamentos que forem necessários e, obviamente, à medida que você vai evoluindo, você vai tendo mais equipamentos qualificados, certinho? Imagine um alpinista há 50 anos atrás, hein, Glaucio? Agora imagine esses alpinistas dos dias de hoje, tanto equipamento, né, aquelas cordas, coisa assim. Eu fico pensando, daqui a uns tempos, eles vão subir levitando. Aí vai perder talvez até a graça, né? Eles vão olhar e falar assim, não, mas eu já arranhei a unha nessa pedra. Deu aí? Só para brincar. Então, os espíritos mais evoluídos,
eles vão subindo ao monte pelas lutas, pelo aprendizado, eles vão ganhando autoridade no vale e também na ascensão. E como eles já subiram, passam a se felicitar auxiliando aqueles que estão no vale, que não conseguem enxergar. Alguns, dona Eustáquia, não enxerga. Um palmo na frente do nariz, dependendo do nevoeiro, da ilusão, hein? Da cerração do egoísmo, né? Dependendo das dificuldades que nós trazemos para junto de nós. Aí esses espíritos se aparecem no meio do nevoeiro. Olha que imagem. Está sendo construída aqui. Eles aparecem no meio do nevoeiro e a gente fala assim, nossa, é um fantasma. No primeiro momento assusta, né? Tem uns que saem correndo. E eles estão ali para oferecer o recurso que o indivíduo no meio da neblina precisava. Aí o indivíduo sai correndo. Vira as costas para a oportunidade. Mas tem outros que o desespero está tão grande, nossa, louvado seja a alma do purgatório. Seu católico. É a alma penada, mas eu estou penando mais do que você, me ajuda aqui. Aí os espíritos, olha, mas ele está achando que eu sou alma penada, mas quem está penando é ele. Aí, silenciosos, estendem a mão. Já viram aquelas cenas? Passou uma época aqui na televisão, uns quadros, era na Poderosa, era depois do Fantástico, não sei se vocês lembram. Esse povo antigo vai lembrar, não? Aí, depois do Fantástico, passavam uns quadros, a gente já falava que era quadro de assombração. Mas assim, aqueles fatos mediúnicos. Né? Você é da minha época? Não, você é mais novinho, eu sei. Mas você pegou, videotape que você assistiu. Aí, tinha um acidente, aí o carro descia a pirambeira. Aí, de repente, aparecia um indivíduo lá na estrada, acenando para o caminhoneiro. Você assistiu, né? Você é novinho, você está no plano espiritual, né? Enfim. Aí, de repente, o caminhoneiro parou, tem um acidente lá embaixo e tal. Aí, de repente, o caminhoneiro descia, chegava lá embaixo, aí tirava a menina, salvava a senhora. Aí, de repente, eu olhava, o cara que chamou na beirada da estrada estava lá do lado de lá. Né? Então, são fenômenos mediúnicos. Mas muitas vezes os espíritos se apresentam para nós de uma forma assim tão exuberante para nos mostrar que nós precisamos de ter uma visão mais acurada dos fatos. Precisamos de ter mais lucidez para tratar. Por quê? Estes que já passaram pela experiência sabem que a tempestade é breve. Não tem tempestade que dura muito tempo, não, gente. E diga-se de passagem, para acontecer a tempestade, é porque teve um período muito intenso na qual nós é que formamos a tempestade. Não é assim? Tanto que os espíritos já nos contam que uma tempestade aí no campo físico, essas questões climáticas aí, elas não têm a função apenas para sanear o plano físico, não. Tem atuações seríssimas para mudar os painéis espirituais. Um raio que corta aí os céus está queimando ideias, está queimando imagens, vibriões psíquicos que a humanidade vai gerando. Então o assunto é muito rico e vai abrindo para nós muitas possibilidades. Para a gente chegar, por exemplo, então, concluindo a questão 241, que os espíritos, então, fazem uma ideia mais justa do presente, porque eles estão, então, tendo uma visão mais ampliada. O presente, para nós, é um instante, muitas vezes, fugaz. E para os espíritos superiores, o instante do agora, ele tem uma importância fundamental. Quanto mais evoluído é o espírito, mais ele valoriza o tempo.
Já imaginou nós brasileiros como é que nós gostamos de matar o tempo? Hein? Devido como na minha época batia ponto, né? Tinha um cartãozinho, a gente chegava lá, punha lá, tá. Hoje, né? Tem as maquininhas, o mundo hoje é uma maravilha. Né? Mas o mundo antigamente também era bom, né, Dani? A senhora não sabe, não lembra disso, não. Mas aí eu devia chegar na segunda-feira para bater o ponto, costumava assim, era segunda-feira, 8 horas, já chegou atrasado, 8h15. Eu falei assim, ele batia assim, ó, tá, vem em mim sexta-feira. Tá começando a semana. Hein? Tem um negócio assim? Ah, vamos conversar aqui, passar o tempo. Passar o tempo. Na roça a gente falava, viu, passar o tempo. E na época, né, no interior, não tinha o que fazer. Aí sentava com a comadre na porta lá da casa e conversava a tarde toda. E não passava quase ninguém na rua. Hoje eu tenho brincado com o povo, falando que o povo na roça, naquele lugar mais distante do sertão, lá do Nordeste, ele está assim, oh meu Deus, não tem tempo para nada mais. Né? Não tem tempo para nada, porque o tempo está numa velocidade. Por quê? À medida em que nós vamos crescendo, que nós vamos nos desenvolvendo, a vida vai nos apertando para que a gente possa nos capacitar na administração do tempo. Aí nós vamos entender o porquê hoje a gente não está escolhendo o que faz, não. Você tem que estar trabalhando hoje com uma palavra chamada prioridade. Se você não elenca, se você não organiza, se você não determina prioridades, você não consegue chegar nos objetivos. A gente costuma dizer assim, você levanta cedo lá, faz a sua prece, está se preparando para o dia, na higienização você já está pensando, costuma você estar esquematizando o dia inteiro, né? Aí costuma, na hora que você está saindo de casa, o telefone toca. Aí é uma situação que você não pode deixar de atender, e por conta daquela situação, tudo é alterado. Né? Tudo é alterado. Então, a agenda hoje é para apenas nortear. A agenda hoje é para você se nortear. E é óbvio que se está na agenda você conversar com o diretor da empresa lá, seu patrão, né? Prioridade é ele, né Marco? Né? Pode ter greve, pode ter o que for. Passeata, gente, que época boa essa época nossa, né? Todo dia tem passeata, é passeata disso, é passeata daquilo. O povo tá sendo interessante. Aí com passeata ou sem passeata, você tem que ter prioridade. Se você não tiver prioridade, você não chega no objetivo. Então são pontos para a gente pensar. Com isso, a gente trabalhando nesse sentido, nós precisamos, então, compreender que a providência divina está nos colocando numa posição para a qual precisamos realmente aprender a escolher. E para escolher, nós temos que aprender a selecionar, não é? O que tem a ver, o que não vale mais. E nesse movimento atual, de muita pressão, muitas vezes é difícil você tomar determinadas decisões. Não é isso, Tatiana? Costuma sua consciência estar batendo aqui, olha, tem que ser assim. Mas a pressão costuma arrastar o indivíduo para seguir determinados pontos, por conta de injunções. Nessa própria questão das prioridades, né? Você elege uma prioridade, mas nem sempre essa prioridade você dá conta de atender. Porque tem momentos que o livre-arbítrio, parece que o dom nosso da livre escolha é como se ela fosse desautorizada em determinadas situações. É como se ela fosse desautorizada. Então, nós que estamos aqui estudando doutrina espírita, nós temos assim alguns pontos que precisam de ser trabalhados ao nível do Evangelho para clarificar um pouco mais as nossas ações. Marcos capítulo 5. Por isso que nós vamos trabalhar com uma passagem hoje, e temos um período razoável, que ela vai ter a ver com essas questões do Livro dos Espíritos.
E há uma oportunidade também da gente estar falando do Evangelho. Quem quiser o Evangelho tem aqui à frente. Nós vamos trabalhar com Marcos no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9. Que é a passagem intitulada O Endemoniado Gadareno. Nós vamos ler o texto, depois vamos traçar comentários e fazer as adequações. E espero ter a participação de vocês. Marcos registra assim essa passagem de Jesus. Capítulo 5, primeiro versículo de Marcos. E depois nós vamos trazer um texto de Emmanuel. E chegaram, quem? Jesus, os discípulos, a outra banda do mar, a províncias dos Gadarenos, a cidade de Gadara. E saindo ele do barco, ele quem? Jesus. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo. O que é espírito imundo? Espírito da ignorância, da sujidade, da fantasia, o opositor. A imundície é no campo das sensações, das paixões. Ficou claro? O qual tinha a sua morada nos sepulcros. Ou seja, além de estar saindo do sepulcro, na região onde habita, aonde eram enterrados os mortos, não é isso? No cemitério da época. Além de sair de lá, ele morava lá. Porque ele podia estar de passagem por lá. Mas ele morava lá. É o que o texto configura para nós. E nem ainda esse homem era preso com cadeias ou podia alguém detê-lo. Por quê? Tendo sido muitas vezes preso esse homem com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas. E ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Ele se feria. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse o homem. Aliás, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque, entre parênteses, dizia Jesus para ele: sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhes respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Eu vou ficar por aqui, porque a passagem é muito longa. Mas esse contributo para nós é o suficiente para a gente refletir em alguns pontos. O Evangelho, em suas passagens, inicia sempre definindo uma dinâmica.
Cada capítulo é iniciado com uma vinculação ao anterior ou mostrando que era uma história que tinha continuidade. Mas é um livro. Tudo bem. Todo livro, cada capítulo é sequenciado ao outro. Mas aqui o simbolismo define para nós que a vida ela é um conjunto de ciclos, de histórias, de dramas. E que nós vamos escrevendo essa nossa própria história. Cada um tem o seu livro. O livro das suas ações, das suas escolhas. Mas no caso de Jesus, a dinâmica sempre é proativa. A dinâmica de Jesus é pró o trabalho. A dinâmica de Jesus é expressão de amor constante. Porque o amor é uma fonte inestancável. Porque o amor, em essência, ele dimana de Deus. A vida é o pulsar do amor. Nós fomos criados por Deus num instante de um amor que para nós ainda é uma matéria filosófica e que nós não temos condição de quem sabe, quiçá sentir. Entender jamais. E a gente observa como que nós estancamos as possibilidades. Como muitas vezes a gente fecha uma relação, nós fechamos uma possibilidade com cheiro de justiça, ou de ódio, de recriminação, de achincalhe, de atirar espinho na face do outro, que na realidade é um grande antagonismo para tudo que nós recebemos na vida, a começar pela nossa própria gestação. Gestação física, biológica, ou podemos falar da nossa criação quanto espírito. No momento em que você fecha, que você trava, que você impede, nós estamos agindo de uma forma contraproducente. Numa expressão de muita ingratidão. Muita. Acho que não tem essa palavra, muita. Não tem quantificação na ingratidão, não, né, Dor? Você acha que sim? Você acha que tem pouca ingratidão ou muita ingratidão? Ingratidão é ingratidão, não? Proporcionalmente ao sentimento? Para a gente pensar. Para a gente pensar. Deu aí? A questão é como que você reage diante do que você tem na cota de ingratidão. Porque a dinâmica da vida ela é muito intensa. O tempo todo nós estamos assim, sendo convidados para estar aqui, convivendo, para estar do outro lado sozinho. Nós estamos sendo convidados para nos intercambiar no agir, na doação, no receber. Deu aí? Então, quando dissocia-se das expressões mais puras, é porque efetivamente nós estamos criando um grande empecilho para que a nossa máquina continue sendo produtiva. A nossa máquina do proagir, se eu posso tratar como máquina. Deu aí? É só nós estamos tentando apenas trazer uma figura de imagem para a gente compreender. Porque aqui o texto inicia dizendo, e chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. Vamos ao texto. E saindo ele do barco, Jesus, porque Jesus utiliza o barco que não era dele, o barco era de Pedro, o barco era emprestado, a definir que ele não tinha apego, a definir que... Como? Quem falou? Ele não tinha posses. Ele usava dos recursos de uma forma a definir que nós temos que aproveitar o que a providência divina coloca nas nossas mãos.
mas sabendo que isso tudo é transitório. O livro é transitório, a roupa é transitória. Olha o que eu vou dizer, hein? As pessoas, as circunstâncias, as necessidades são tudo transitórias. Mas as pessoas, não que elas sejam peças, mas as pessoas estão transitoriamente no nosso raio de ação. Nós somos transitórios. Os nossos conceitos hoje eles vão se modificar. O que muitas vezes eu tenho como que um grande valor, amanhã isso se modifica, isso se transforma. O que eu vejo que é errado, amanhã pode se tornar o certo. Por isso que nós não temos que nos apegar, não. Eu costumo dizer aqui que uma reunião espírita é treinamento para desencarnação. E você veio aqui a primeira vez, hein? Não vai voltar mais. Não estou brincando. É porque eu brinco, o indivíduo chegou na casa espírita a primeira vez, né, Dora? Aí eu vi e falei, prepara aí que nós estamos desencarnando. Aí ele, nossa, que povo é doido, eles estão querendo morrer. Só brincadeira. Mas aqui, o espiritualista ele tem que ter uma visão na imortalidade, não é assim? Nós temos que pensar no que vai estar nos aguardando. Agora, só pensar? Não, tem que operacionalizar. E Jesus vai utilizar o barco, o instrumento. E o barco é para ser utilizado no mar, não é isso? No mar da Galileia. O mar é o campo que representa as expressões do trabalho. O mar tem todos os recursos para que o indivíduo, para que as espécies sobrevivam. Entendeu? É o mar da vida. Então não pense que você está carente ou vivendo a escassez, porque você vai chegar recurso para você operacionalizar, não tenha dúvida. A vida ela é representada por um mar. Nós mergulhamos, mergulhamos no mar para viver a experiência. A terra representa o plano espiritual aqui nesse contexto. E Jesus, observe bem, ele sempre fica na posição da margem. Olha que interessante. Já pararam para pensar nisso? Aí ele se afasta um pouquinho da praia, usando o barco, para falar com os homens. Por que ele tem que ficar na praia? Hein, Marco? A praia não é a zona limítrofe entre o mar e a terra. Jesus é o caminho. Ele está no meio. Você não atinge felicidade se não passar por ele. Ele não é a porta. Então a praia aqui é o Evangelho. O Evangelho é o casamento. Nós que estamos no mar, que estamos em busca com o esposal, com as coisas benditas. Evangelho é portal, é vivência. O Evangelho não é o prêmio. O Evangelho é o caminho. Por isso é que Jesus se autoproclama: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem. Você está lembrando do professor Raimundo, né? Venha. Lembra daquele aluno? Como é que era o nome dele? Hein, dona Nilza? Esse povo não assistiu. Hã? Como é que era? Depois vocês lembram e falam depois da reunião, porque senão eu perco a sintonia. Venha, não é assim não. Ele fala assim, o Rolando Lero. Você enrolou, mas acabou lembrando. Está lembrado? Meu digníssimo mestre. Isso é só para a gente descer um pouquinho do céu. Para dar um belo sorriso, porque hoje é sexta-feira, o povo trabalhou, não é? Não podemos apertar muito com o Evangelho, não, porque senão depois escapa nos dedos. Eu sou o caminho, meio, verdade, experiência. Verdade não é conceito que você aprende em livro. Verdade você aprende na escola da vida. E o livro, não abre mão dele, não. O livro é informação. O livro bom, né? Que tá cheio de livro aí. Então, continuando. No barco. Bom, vamos entrar na história. E saindo ele do barco, voltou para a terra. Lhe saiu logo ao encontro um homem dos sepulcros que estava possuído pelo espírito imundo.
Era um enfermo da alma. Era um obsedado. E o texto vem dizer que o homem tinha morada nos sepulcros. E nenhuma cadeia podia lhe prender. Vocês já se depararam com situações de um indivíduo obsedado? Em que muitas vezes para segurá-lo precisa de muita força? Uma força sobrenatural, que muitas vezes o religioso classifica como possuído por, e etc, etc, etc. É o processo de uma atuação de subjugação, que são dois tipos de subjugação que Kardec nos ensina. Subjugação moral e subjugação moral e física por parte de entidades que vão atuar num médium enfermo. Porque para acontecer essa atuação, o indivíduo tem os seus canais de sensibilidade mediúnica. Ok? Então o texto aqui, no literal, vem dizer desta situação. Uma situação de extremo sofrimento, que pode ser classificada aqui como um surto de vários níveis, pela psiquiatria da atualidade. Né? Mas a ideia, que inclusive caracteriza a situação, é que ele, o homem, andava de dia e de noite. Como você lembra da hora que você falou do surto? O indivíduo fica alienado, ele fica teleguiado. Né? E chegou na condição de, subindo aos montes, no sepulcro, ele feria-se com pedras. Ele se autoflagelava, caracterizando a atuação dele como encarnado, ele estava se ferindo. Mas, na realidade, ele estava sob o jugo de influências espirituais contumazes, persistente, aonde o indivíduo perde toda a referência do plano objetivo da Terra. Ele fica subjugado. E o transe costuma demorar. Quando acontece? Dias, meses, anos. Costuma o indivíduo estar num surto desse por uma encarnação inteira. Então, é o que caracteriza um pouco dessa história. E aí o que aconteceu? E quando Jesus viu ao longe, qual foi a reação dele? Ele vem ao encontro, correndo na direção de Jesus. E clamando com grande voz disse, observem o texto, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Nós vamos ver mais à frente que o texto vai dizer, Jesus questiona sobre o nome e ele vai responder, o meu nome é Legião. Vocês já acompanharam a leitura. Eu vou antecipar apenas para contextualizar para quem chegou. Mas aqui define um quadro muito interessante. Porque os espíritos, no plano espiritual, na categoria de perseguidores, porque, abrindo parênteses, na primeira parte nós falamos dos espíritos de uma forma geral, não foi? Estão lembrados? Que os espíritos no mundo espiritual têm uma visão sobre o passado, podem ter sobre o futuro, que isso vai estar de acordo com o nível de conhecimento deles. Estão lembrados? Estou fazendo conexão, porque a reunião é longa, a gente costuma se perder, principalmente para quem está começando. Mas não se preocupem. Se a gente captar uma frase numa reunião, para quem está começando, é o suficiente, se ela te fez bem. E se te fez mal, melhor ainda. Que aí eu tenho que voltar para tentar resolver o que me fez mal. Uma maioria vai embora e não volta. Só para brincar com a turma. Porque evangelho é para cutucar mesmo. Ok, Camila?
Pode continuar? O que aconteceu então? Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Observe, Jesus sai para a terra, o indivíduo vê Jesus e corre na direção dele. Ele não foge, não. Ele vem à direção e diz: o que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? O que define essa postura, Gino? Reconhecimento da autoridade. A verdade, ela é plena. Verdade é indiscutível. E verdade, ela não é discursiva. Tem indivíduos que têm belos discursos. Convence. Mas depois que termina, fala assim, mas será que o que ele falou deu aí, doido? Será que é isso mesmo? Porque costuma, num belo discurso, você magnetizar, dependendo do indivíduo, se ele tem habilidade, se ele tem experiência. Existem pregações que a gente assiste em comunidades religiosas que se você parar e realmente prestar atenção, daqui a 10 minutos você está convencido. Costuma mexer. E quando é médium, o ouvinte, né, Laura? O ouvinte, quando é médium, não costuma fechar um circuito. Tem casos que fica até apaixonado. Ah, hoje eu lembrei da história. Ontem à noite, lembrei da história. Eu contei, uma pessoa me perguntou, mas é engraçado, tinha gente que tinha um negócio com o Chico. Eu falei assim, realmente, o Chico era muito especial, etc. Mas costumava não ser com o Chico, não. A pessoa, como assim? Aí eu contei uma história. Na década de 50, tinha uma companheira, uma família que foi tratada, ela veio da Argentina. O fazendeiro, o homem era milionário. E trouxe a menina para ser tratada aqui em Pedro Leopoldo. E ela foi sendo tratada, que a coisa toda, o negócio foi dando certo, a terapêutica producente, etc, etc. A família ficou encantada com a doutrina espírita. Né? E ela começou a entrar numa frequência espiritual com entidades que queriam promover dificuldades para o trabalho. E aí ela começou a desenvolver na intimidade dela uma atração por repercussão a um campo magnético, que na cabeça dela provinha de Chico. Trocando em miúdos, ela ficou apaixonada com Chico. E arrumou um troço de querer que o pai dela arrumasse um casamento com Chico. Mas foi um deus da coisa. Eu não vou contar detalhes não, porque não vem ao caso, mas a gente sabe das histórias. Eu sei que chegou num ponto que o negócio estava tão complicado que o Chico chegou perto dela, ajoelhou chorando e falou para ela, mas minha filha, eu estou apaixonado com você. Minha filha, você não está apaixonado comigo não, você está apaixonado com o Emmanuel. É com o Emmanuel. Eu não tenho nada para te oferecer não, é Emmanuel. O magnetismo da espiritualidade é poderoso. E os espíritos das faixas da retaguarda, eles trabalham com contundência nesse magnetismo. E quando encontra médium, que fecha circuito, através dessas nuances, eles encontram o campo aberto para manipular. Por isso é que um dos grandes problemas da obsessão se vincula muito às questões da libido, da sensualidade, da atração. Por que você contou essas histórias? Porque a gente precisa ir para a prática para a gente entender algumas coisas. Porque aqui o indivíduo estava imantado. Mas diante de uma verdade que representa o Deus Altíssimo, os espíritos não se afastaram. Eles se aproximaram
e de uma forma reverente, eles pediram para que Jesus não os incomodasse. Porque eles sabiam, como sabem, e por isso que nós estamos estudando isso aqui hoje, que se o comando vier do alto, não tem livre-arbítrio não, Marco Aurélio. Não tem livre-arbítrio não. Só que os espíritos superiores têm uma visão do passado, do presente e do futuro. E os espíritos respeitam as individualidades. Observem bem que nesse contexto, a gente vai ver um procedimento terapêutico. Quem quiser estudar em casa, fica a dica. E a gente pode até numa outra reunião trabalhar a segunda parte da passagem. Porque ela é producente, porque Jesus estava no contexto. Mas o que fica para nós aqui como reflexão muito importante é que, mesmo nas camadas inferiores, quando o indivíduo não está sintonizado no bem, tudo que ele não quer é ser atormentado. Zona de conforto. Aqui eles estavam obsediando um companheiro. Alguém pode perguntar, mas por quê? Porque este que era subjugado era um espírito, era um ser encarnado que tinha compromissos espirituais com esta legião. Obrigado. O que é legião, gente? A legião urbana, que é conjunto? Não. Legião, um grupo de soldados romanos, composto por 1000 homens. Né? A 13ª legião é composta de tantos agrupamentos de legionários. Como uma centúria, são 100 homens, 100 soldados romanos. Então os textos aqui é para a gente entender. Legião, então aqui subentendemos que eram 1000 espíritos. Um agrupamento. Porque os espíritos inferiores, eles não trabalham sozinhos. Os espíritos superiores podem trabalhar sozinhos, mas não trabalham sozinhos. Eles trabalham em equipe, porque é um colegiado de bênçãos. Nas faixas inferiores, os espíritos se reúnem para trabalhar com forças. E que quando um fragiliza e sai do agrupamento, outros estão ali para substituí-los. Não é isso que a gente vê nas reuniões mediúnicas, Glaucia? Um espírito costuma falar assim, mas eu não posso deixar o grupo, porque senão... Aí, de repente, ele é sensibilizado para sair daquele contexto do mal, e ele mesmo costuma dizer, mas se eu sair dali, vou ser substituído. Porque a dinâmica é ousada. E eles trabalham com agrupamentos com um poder magnético muito intenso. Então, se o indivíduo está despreparado, se o indivíduo tem complicações com o seu passado, do qual sintoniza com estas frequências, ele se torna joguete na mão de mentes ensandecidas, extremamente intelectualizadas. Aí vocês perguntam, mas por que tudo isso? Porque existe um livre-arbítrio de cada um. E também existe um fator chamado ignorância, quanto às verdades soberanas que dimanam de Deus. E também vamos refletindo, porque Jesus diz no texto assim, sai desse homem. Durante muito tempo o povo sai falando para os espíritos sair, né? Exorcizar, como se isso acontecesse de uma forma literal. Jesus não diz sai desse homem, mas a simples presença do amor do Cristo nos convida a repensar e sair de determinadas situações que nós estamos nos vinculando e que automaticamente vai nos levar para não uma situação de viver nos sepulcros. Mas agora vamos começar a trabalhar em nível íntimo. Porque muitas vezes somos nós
é que alimentamos esses sepulcros. Para não dizer que somos sepulcros caiados, né? Quando você apresenta-se de um jeito, mas no fundo, você está escondendo o que efetivamente deveria ser trabalhado. O que eu quero dizer? Muitas vezes na sociedade nós temos posturas mentirosas. A gente tem uma capacidade de mentir uns para os outros, estou falando num sentido generalizado, viu? Que é uma coisa assim que muitas vezes a gente fica assustado. Isso é um vício que precisa de ser cuidado. Mentir. Socialmente, você encontra com outro que você não vê há 10 anos na cidade, que saudade que eu estou de você. Você... Como é que é seu nome mesmo? Rose, você me inspira as rosas. O seu nome inspira um jardim florido de rosas, de bênçãos. Muitas vezes, nós nos envolvemos com determinados vícios culturais e que eles se tornam comuns, naturais. Como a forma como você está colocando, que, diga-se de passagem, é espontânea e bendita, producente. Mas nós estamos aqui, no fundo, para discordar, não do que você falou, mas discordar do nosso comportamento. Porque ele não tem produtividade nenhuma no seu sentido operacional. Porque se a gente for prestar atenção no vício da pequena mentira, ele acaba sendo o respaldo para o vício de comportamentos extremamente equivocados. Então, trabalhar na renovação espiritual é um assunto que é extremamente desafiador, porque a gente tem que começar a prestar atenção nas mínimas coisas. Isso aqui, a mentira, ela é treva. Mentira é treva. E costuma estar mentindo um do lado do outro. Só que a gente esquece que mentira tem perna curta. Não é isso, Gino? E a gente esquece que o mentira aqui, agora eu estou ampliando, tá? Sair do pequenininho. Você mente em cima de um contexto aqui para pipoca para lá, papapá. O Evangelho diz, nada que está oculto vai ficar oculto para sempre. Aí a gente esquece que a coisa mais desagradável é ser descoberto na mentira. Então para que mentir? A gente, muitas vezes, para ficar bem na sociedade, ô Glaucia, vamos jantar lá em casa? Só que a Glaucia é amiga, deixa eu achar a amiga dela. Ah, tá ali. A Glaucia é amiga, nossa, é um encarne da Gislene, para dizer que a Gislene é um encarne dela. Vou dar um exemplozinho assim, que realmente são duas amigas. Aí eu quero convidar a Glaucia. Mas lá em casa, ó, que tiver desse tamanhozinho. Se eu levar a Gislene, o marido, braço, mais 2 meninos, cachorro, papagaio, não cabe todo mundo, não. Ô Glaucia, eu queria te convidar para ir lá em casa. Mas, ô Glaucia, você não conta para a Gislene que eu te convidei, não? Túmulo que nós estamos nos referindo, ele engloba uma série de questões. Nós estamos aqui num jardim de infância, ou nós estamos mergulhados na carne para sair desse sepulcro? Porque Jesus está passando. E o interessante é que ele respeita as nossas posições, aonde cultuamos a morte. Por que a humanidade está vivendo tantas dificuldades nesse momento de transição? É porque os bolsões de ordem inferior estão sendo desarticulados. Sabiam disso? O povo está fazendo passeata querendo justiça aqui na Terra. Isso é um clamor planetário. Só que as pessoas, por ignorância, estão buscando o que é legítimo, que é um anseio de cada um, de justiça, de igualdade, etc, etc. Mas tudo isso está acontecendo em várias regiões espirituais do planeta.
E que nós temos que ter muita atenção no que remonta à nossa responsabilidade pessoal, para inclusive começar a trabalhar nas desvinculações com bolsões que nos prendem e que nós estamos brigando lá fora para consertar lá. E nós temos que consertar intimamente. O que não invalida consertar lá fora. Não é isso, meu amigo? Você que lida na área, você está vendo isso aí pipocar para todo lado. Vocês sabem que existem espíritos em regiões do planeta que todas as alterações que estão acontecendo estão convidando espíritos para serem retirados do nosso órbita? E isso causa dificuldades, repercussões. Conversem com pessoas de outros lugares. Vocês vão ouvir no telefonema histórias muito parecidas com o que está acontecendo na sua casa. Portanto, fica parecendo que está acontecendo um verdadeiro caos social. E, na realidade, nós estamos vivendo um momento de muitas mudanças mesmo. E que se não colocar o pé no chão, buscando um piso para construir uma edificação em bases sólidas, como Jesus nos ensina no capítulo 7 de Mateus, construir a casa sobre a rocha. E a rocha aqui, ela simboliza estudo, procura, questionamento, prece, prudência, equilíbrio, carinho, amor, fraternidade. O que nós temos que testemunhar pode se tornar uma tarefa extremamente dolorosa. Não foi que eu brinquei com você, Dora? Eu vou contar, Dora? A Dora chegou aqui, Casalberto, bom dia hoje. Eu disse, Dora, foi mesmo e tal. Mas, Dora, você sabe o que é bom para nós? É porque não é privilégio nosso. Porque o dia foi difícil para todo mundo. Aí ela falou assim, Estou entregando ela. Um casamento, essas teorias. Eu falei, mas pois é, minha filha, mas a gente tem que pensar assim. Porque se eu ficar olhando só para mim mesmo, eu vou falar assim, minha vida está muito difícil. Está muito doída, está muita pressão. O tempo está caminhando uma velocidade muito intensa. Eu não estou dando conta de cumprir as minhas tarefas. Puxa, eu tenho que cuidar do filho. Ai, meu Deus, meu marido. Ai, minha mulher. Ai, meu patrão. O dinheiro faltou. E aí? E além de tudo, tem que ir do centro espírita de noite. E ainda eu vou encarar aquela tarefa lá com aquela turma que pega no pé e põe a gente para pensar. Mas é isso. Nós não podemos tratar aqui apenas de uma passagem que remonta a alguém que está obsediado. Mas nós precisamos de entender que o momento Jesus está saindo do mar, porque ele já contou para nós a boa nova. Observem, ele sai da terra, praia, pega o barco, distancia, ele fala para nós, bem-aventurados os aflitos, os que choram, os que têm sede de justiça. Bem-aventurados, sois aqueles humildes de coração. Bem-aventurado é quem está se adocicando o coração para ouvir a voz que vem de Deus, que fala de bondade, que fala de esperança, que fala de trabalho, que fala de imortalidade, que fala de intercâmbio entre os mundos, que fala de oportunidade, fala de caridade e que fala de felicidade. Agora, para a gente adquirir tudo isso, nós precisamos de entender que Jesus está batendo na nossa porta e nos convidando, nós como legiões, ou como indivíduos que somos guiados por legiões, ou que nos acotovelamos na mentira, no ódio, na preguiça, na reclamação, na indiferença, na idolatria, na fantasia, no culto ao que é estético, em detrimento do que é ético.
Nós estamos num contexto em que o Senhor está dizendo: vinde, 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 sai daí. Por quê? Reconhecer a verdade, a humanidade toda está sendo convidada nesse momento. Porque a consciência está se manifestando. A voz da consciência está dizendo. E bem-aventurado quem está atendendo, quem está ouvindo. Bem-aventurados somos nós que estamos aqui. Que estamos aqui buscando refletir mais um pouco para qualificar as nossas vidas. Agora, não tenha dúvida que é difícil mesmo, que é um desafio para todos nós. Porque, para muitos, o mundo vive um instante de loucura. A humanidade se autoflagela, se autoagride. E nesse momento, nós estamos sendo convidados a refletir que existe vida, que existe oportunidade. Deu aí, Camila? Então nós vamos refletindo com Emmanuel, que vai nos dizer assim. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ao que ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. O mestre legou inovidável lição aos discípulos nessa passagem dos evangelhos. Dispensador do bem e da paz, aproxima-se Jesus do espírito perverso que o recebe em desesperação. O Cristo não se impacienta e indaga carinhosamente de seu nome. E responde o interpelado: chamo-me Legião, porque somos muitos. Os aprendizes que o seguiam não souberam interpretar a cena em toda a sua expressão simbólica. E até hoje, pergunta-se pelo conteúdo da ocorrência com justificável estranheza. Até hoje a gente tem dúvida. É que o Senhor desejava transmitir imortal ensinamento aos companheiros de tarefa redentora. À frente do espírito delinquente e perturbado, ele era apenas um. O interlocutor, entretanto, denominava-se Legião. Representava a maioria esmagadora, personificava a massa vastíssima das intenções inferiores e criminosas. Revelava o mestre que, por indeterminado tempo, o bem estaria em proporção diminuta, comparado ao mal em aludes arrasadores. Um break, uma pausa. No mundo atual, parece que o bem é insignificante diante do mal avassalador. Reflitam. Como o mal tem espaço. Nas redes sociais, você só vê acusações, só vê grito. Em nome da justiça, nós somos injustos. Em nome da pureza, nós somos corruptos. Nós condenamos. Em nome da impunidade, nós agimos com a força que não é autoridade nossa. Se você abrir o jornal que vende, é sangue, é assassinato, é roubo,
Se te encontras, pois, a serviço do Cristo na terra, não te esqueças de perseverar no bem, dentro de todas as horas da vida, convicto de que o mal se faz sentir em derredor, à maneira de legião ameaçadora, exigindo funda serenidade e grande confiança no Cristo, com o trabalho e vigilância, até a vitória final. Para a vitória final, o Cristo conta com cada um de vocês, com cada um de nós. Gritando por justiça ou sintonizados com a justiça divina? Vitoriosos no mundo ou plenos sobre si mesmos? Por favor, para a gente encerrar. O microfone, só um pouquinho. Estava só querendo saber, então, até hoje o mal ainda é maior que o bem? Eu achava que o bem estava maior que o mal. Podemos dizer com muita tranquilidade que o mal, em termos de extensão e de números, no nosso plano terreno, ele configura uma numeração maior. Mas gostaríamos de dizer para você que o mal, ele é transitório e o bem é eterno. Então, se as legiões compactas são das trevas, basta um sopro de amor, um acalento de solidariedade, uma oportunidade terapêutica e uma conjugação de trabalho, que a tônica do mal se transforma num celeiro de bênçãos. Por isso, Jesus, dentre todos aqueles que o conheceram, que o seguiram, após a crucificação, no terceiro dia, quando ele retorna, ele não escolheu o bem no seu sentido representativo na terra ou nos céus, para que ele se apresentasse. Ele escolheu aquela que era tida como a pecadora dos homens, que era dominada por 7 espíritos do mal, Maria Magdala, para abraçá-la no seu sentido de oportunidade, dizendo: conte para o mundo que o amor é capaz de preencher um túmulo vazio, transformando-o num jardim das rosas celestiais. Vá, fale para os homens, trabalhe para os homens e viva para que os homens possam ter a convicção de que eu vim para o mundo não para destruir os homens pecadores, mas para combater o pecado. O papel da doutrina espírita, conforme nos afiança Allan Kardec, é combater o orgulho e o egoísmo. Eis o trabalho que nos aguarda. Cada um de nós lutar diuturnamente, não contra o mundo, as pessoas, as adversidades, mas lutar para apacentar essa ovelha que mora dentro de ti e trabalhar para que ela se torne virtuosa
e que o que hoje é orgulho e egoísmo se transforme no pilar para as ações do excelso bem. Que Jesus nos abençoe, nos felicite e nos dê condições de continuar estudando a doutrina espírita e esse evangelho consolador e que nos dá esperança de uma vida vitoriosa. Porque a vitória final, ela se consubstancia, ela se arregimenta a partir das pequenas vitórias que a gente vai tendo sobre nós mesmos. A cada noite, quando deitamos a cabeça no travesseiro e em paz dizemos: obrigado, Senhor. Obrigado a todos. Pode encerrar.